Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros, o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Se você está chegando hoje, não se esqueça de ativar o sininho aí, se inscrever no canal, tem conteúdo durante toda a semana. E tem um acervo com bastante coisa, tem bastante vídeo, dá uma navegadinha aí, curta, compartilhe. É muito importante você que acompanha o canal Tarefeiros, que você curta, compartilhe e deixe o seu comentário, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube entende como relevante isso e deixa disponível para mais pessoas, fazendo chegar para mais gente o nosso conteúdo, tá bom? Então, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante que você ligue lá para se informar o melhor dia, o melhor horário, tá? Sobre os tratamentos e também agendar o seu atendimento. É lá no 2606-6220, 2605-6865. Se você não conseguir anotar, o telefone fica sempre disponível aí no canal no início de todas as palestras, tá bom? Dados, recadinhos, a gente pede licença a você, ao mentor do teu lar, para que a gente possa adentrar na vossa casa, pedindo a companhia do nosso Mestre Jesus, do Doutor Antônio e de toda a equipe médica dos tarefeiros, que nesse circuito de luz, de paz, de compreensão, de discernimento, nós possamos acessar níveis mais elevados de conscientização. É sobre a proteção desses amigos da luz que nós vamos pedindo licença para dar por início o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje vamos falar de milagre. Será que existe? Será que não existe? Como que é? Você está precisando de um milagre? Olha, tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, só o milagre para me ajudar com os meus problemas, com as minhas coisas, e às vezes a gente tem dessas, né? E ao mesmo tempo que a gente espera um milagre, né? Tem até um filme, a gente fica um pouquinho descrente, né? Fala assim, eu preciso do milagre, mas não acredita muito, é aquela fé meio cambaleante. E o que será que toda a literatura espírita diz sobre isso? Se a gente pega o Evangelho, tem lá um capítulo que fala só de pedir e obtereis, né? E fala muito da parte do Evangelho de Mateus, inclusive. Mateus, para quem não sabe, era um dos primeiros discípulos de Jesus, que era cobrador de impostos, né? E segue Jesus ali. Bom, e um dos evangelhos ele fala o seguinte, que inclusive é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo: peça e será dado, busca e achareis, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E o que é que ele diz isso, né? Que Deus não se nega a nada para os seus filhos. E daí, existe até uma outra passagem que ele fala assim, olha, se você que é encarnado, que é pai, que é mãe, se um filho seu te pedir pão, você não dá um jeito? Não vai lá, se mata, tira do seu para ofertar, para dar, que dirá Deus, né? Se você pedir pão, ele não vai te dar pedra. Se você pedir peixe, ele não vai te dar serpente. Então, o problema é que muitas vezes nós só pedimos, né? Pedimos. E como um bom pai, você como bom pai, como boa mãe, você dá tudo que seu filho quer? Tudo, irrestritamente. Se ele pedir para você, sei lá, veneno, você vai dar para ele? Se ele te pedir o seu filho de 5 anos, pedir para dirigir o seu carro, você vai deixar? Então, às vezes, Deus, eu acho que também funciona dessa forma, né? Nem tudo que a gente pede e às vezes a gente não recebe
É porque a gente não está muito capacitadinho para lidar com aquela situação. E daí a gente fala assim, ah, então milagre não existe. Existe. Daí a gente volta lá na primeira fala. Bater e a porta se abrirá. Que porta que você está batendo? Que porta que você está batendo? Você está batendo na porta da tua fé, do teu amor, da tua confiança, está se ligando e acreditando e fazendo por onde? Porque, gente, Deus intervém, ele ajuda, e a gente sabe disso, a gente vê isso constantemente lá nos tarefeiros, né? E a gente até falou há algum tempo das curas de Jesus, quando Jesus vem curar tantos, mas será que ele curou todo mundo? Por que que só fala de algumas pessoas só os evangelhos? Será que todo mundo que buscou Jesus foi curado? Será que todo mundo tinha fé? Será que todo mundo estava batendo na porta certa? Ou estava só querendo? Porque querer é uma coisa que se fala muito no tarefeiros. Todo mundo quer alguma coisa. Né? Eu quero ter paciência, quero ser rico, todo mundo quer um monte de coisa. Se você perguntar ao Carlos quer um monte, mas você faz por onde? Você está merecendo? Você está fazendo? Você está batendo na porta e se ligando com a espiritualidade para que ela te auxilie conquistar aquilo que você quer? Porque eu acredito no milagre. Essa semana eu estava até comentando com a dirigente da casa que esse mês fazem 29 anos que eu frequento a Casa dos Tarefeiros. E eu nunca fui muito de ficar pedindo coisas assim, ai, batendo, ai, preciso disso, preciso daquilo. Mas às vezes que eu pedi, eu não posso falar que eu não recebi. Daí você fala assim, olha, foi um milagre. Eu acredito que sim. E daí eu vou dar um exemplo já para passar para o Carlos, que teve uma época, é uma fofoca, tá? Teve uma época que eu estava, sabe, muito acomodado. Sabe quando você está muito acomodado assim? E estava meio, assim, desmotivado. E eu lembro que eu passei nos doutores e eu falei assim, olha, passei no doutor Antônio e nos pretos, no trabalho de prosperidade, nos pretos velhos, e falei assim, olha, eu preciso de que aconteça algo na minha vida, eu preciso me movimentar, preciso... Isso eu lembro muito bem, foi num sábado, e quando foi na segunda-feira, meu chefe me chamou e falou assim, olha, consegui uma bolsa para você, num curso você vai estudar, daí você vai, o outro conseguiu uma outra oportunidade de um segundo emprego, e em 2 semanas eu estava desesperado, porque tudo aquilo que eu pedi aconteceu e eu não estava dando conta. Olha, esse tipo de intervenção e de milagre acontece. Foi muito proveitoso? Foi, com certeza foi. Mas foi desafiador também? Foi. E daí a gente às vezes precisa primeiro saber o que que a gente pede. A gente sempre conta umas histórias nos trabalhos da prosperidade, a Dorotea sempre conta, que a gente às vezes pede algumas coisas e Deus dá e depois a gente se arrepende, né? E fala assim, ai, não era bem isso. Não, era exatamente isso que você queria. Você que foi meio orgulhosinho, né? Meio aí iludido, vamos dizer assim. Mas o plano espiritual sempre intervém quando a gente está capacitado e consegue, né, dar conta das coisas. Eu acredito que não existe aquela coisa assim, fechada, nem no karma, nem no destino. Olha, você vai nascer e vai viver assim, né? Se somos livres, olha, tudo pode acontecer, né? Olha, não estou querendo mais seguir esse caminho, eu quero seguir outro caminho. Tudo bem, tudo bem, você pode seguir o caminho que você quiser, desde que você arque com isso. Deus não vai te abandonar, ele vai te auxiliar. Mas saiba que terão os desafios de qualquer caminho que nós temos, né?
Mas o plano espiritual da luz, ele está sempre, eu acredito, sempre à disposição, e a literatura fala isso, para tirar o melhor proveito de todas as situações, para que nós possamos evoluir. E, inclusive, fazer coisas que às vezes a gente fala assim, a gente ainda não compreende, por isso a gente chama de milagre. Mas são coisas que surpreende aos nossos olhos ainda ignorantes, ainda pequenos. Mas para falar um pouquinho mais disso, eu vou chamar o meu amigo milagreiro, senhor Carlos. Milagreiro bom, hein? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. É muito difícil falar de milagre sem a gente colocar no enredo, talvez, né? Talvez não, com certeza para nós, o Espírito que teve sobre a terra e mais fez milagres, né? Na concepção da palavra, que você bem colocou, da falta de entendimento para que aquilo pudesse acontecer, né? Daquilo que às vezes a gente chama de sobrenatural, porque a gente não encontra parâmetros na natureza que expliquem aquilo, não na natureza que a gente entenda. E esse grande ser foi Jesus, né? Jesus, inclusive, ele nos disse, na verdade, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Para isso basta ter a fé do tamanho de uma do grão de uma mostarda. Então é interessante porque nós buscamos constantemente os milagres na nossa vida, que são aquelas grandes transformações, aquela multiplicação dos pães, seja na questão material, aquele conhecimento fantástico, né? Nós procuramos isso. Mas se nós analisarmos principalmente as passagens de Jesus, que ele cura, o grande curador e tudo, elas acontecem sempre com pessoas que estão desesperadas, em situações muito difíceis na vida. Até a explicação do milagre, ela nos coloca na linha do Evangelho como que nós precisamos entender o que é isso. Nós precisamos entender o que é a fé verdadeira, o que é falar eu abdico, Pai, eu quero de verdade, eu me entrego. Lembre, Cristo falava: abandona o que você tem e me segue. Segue o meu caminho, segue a minha explicação, segue o Pai que eu estou te mostrando que é diferente do Pai que você acreditava ser. A vida eterna é outra. Quantas pessoas a gente não vê chegar na casa dos tarefeiros desenganadas e tem o seu milagre e acham a sua cura e se encontram com Deus e reconhecem a sua fé. E a maioria delas, quando chega lá assim, está afastada dessa fé, está afastada desse Deus, desacreditou, né? Não acredita mais em nada, desacreditou médico, desacreditou muitas vezes na família, no trabalho, nos amigos, se sentem só. E aí, quando se sentem só, parece que é um caminho de reencontro, né? É, é difícil falar nisso, mas normalmente a gente tem uma história complicada que eu não acho que ela é necessária, mas ela acontece na maioria das vezes. Nós ainda precisamos perder para entender o valor das coisas. É, eu não gosto, porque eu não sou derrotista, eu não sou pessimista, eu não acho que a gente tem que passar fome, eu não gosto de nada dessas histórias. Mas se você olha a maioria das coisas, eu olho eu mesmo. A gente passa a dar valor às coisas quando a gente deixa de ter. Nós amamos muito mais a Deus e recorremos muito mais ao Evangelho e a isso quando a gente está, desculpa o termo, lá embaixo, cara, quando a gente perdeu todo o resto.
Quando a gente está tranquilinho, a gente não quer o milagre, a gente quer o milagre quando a gente está ruim. Será que estar bom já não é o milagre? Será que estar saudável, ter o que comer? Lógico que a gente tem que querer melhorar, pessoal. Isso não é apologia de ficar parado, de não querer melhorar, não é isso. Mas termos a vida, estarmos encarnados, só na comparação de estarmos encarnados e 4 ou 5 querendo encarnar, já não é um milagre? Temos a chance de mudar alguma coisa? Na minha concepção é, mas de novo, a gente quer a coisa, os fogos, a coisa, né? E muitas vezes, como você falou, Fábio, muitas vezes a gente não se mexe para isso, não dá o esforço necessário para isso, né? É a E velha eu falo história do sempre, filho pródigo, né? oi, a história do filho pródigo, a história da grama do vizinho, você não vê ele plantar, você não vê ele adubar, você não vê ele regar, mas ela está verde. Então, cada um pode sim. Deus nos criou iguais, Deus nos colocou no caminho e nós, a partir daí, escolhemos situações. Agora, todos nós, a hora que paramos e pedimos verdadeiramente a Deus, vamos ter nossos pedidos aceitos, na medida que eles sejam factíveis com uma série de coisas, obviamente. Mas eu repito, quantas pessoas nós já vimos na casa dos tarefeiros chegar desenganadas e encontrarem os seus milagres? E não é essas coisas miraculosas, às vezes, que a gente imagina, não. Né? Muitas vezes é para nós uma coisa que, às vezes, é até irrelevante. E para a pessoa significa muito. Então, uma coisa é certa: todos nós somos como Jesus, somos filhos de Deus e podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Somos capazes ainda? Às vezes até somos, mas, né? Sempre tem o mas. Mas estamos na reta aí, na vida, no caminho de aprender. E aí o nosso amigo Ronaldo vai nos falar aí como é esse aprendizado, como chegar nesse pote de ouro. Olá, olá, bom dia a todos, né, Carlos e Fábio, primeiramente, a todos que estão nos ouvindo aqui. Pote de ouro, nós não vamos ter assim tão fácil, não, né, Carlos? Mas esse assunto nos traz novamente aqui. Primeiro você começou a falar de Jesus, né? Impressionante, né? Quando a gente e eu gosto de falar de Jesus, assim, eu gosto de falar no termo simples da palavra, né? Sabe aquela explicação? Eu não gosto de pegar às vezes o Evangelho e lê-lo na sua íntegra, mas dá a interpretação que Jesus nos coloca. E nós vamos ver que Jesus a todo momento está nos colocando para cima, né? Está nos elevando, está tirando nós do comodismo. Está tirando nós da falta de fé, do não acreditar, né? Jesus, a psicologia deles, posso dizer assim, ela traz sempre o vamos em frente, vamos fazer, né? Você colocou aí a questão do grão de mostarda. Eu acho que é o momento maior que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Quando ele fala essa frase, é bom colocar, né, que levaram aos seus discípulos a uma criança que caía no fogo, caía na água, uma criança que estava com ataque epilético, e eles não curaram, né? Jesus fala: ô raça de incrédulo, né? Estão comigo há tanto tempo e ainda não conseguem, né, não perceberam o que a fé tem, qual o poder da fé, né? E fala assim: tivesse sido grão de mostarda, que é um grão pequeno. Então, Jesus aqui nos traz a todo momento, nos chama. E quando você falou em bater e a porta, né, e será atendido, também, de novo, ele fala: bate a porta, pelo menos, né? Vem cá, vem pedir, peça pelo menos, no mínimo você tem que pedir, né? Para que o Fábio colocou um fato dele aí, e todos nós vamos ter uma história, todos nós vamos ter uma história de algo que nós pedimos e fomos atendidos, de algo que a gente queria, e no momento da fé, como você bem falou, que momento é esse, né? Na dificuldade, é que você vai atrás de Deus, opa, pera um pouquinho, a coisa não está indo bem, deixa eu voltar um pouquinho para Ele, né? Deixa eu ir lá, pode ser nos tarefeiros, pode ser numa casa qualquer, uma religião, outra religião, uma igreja, um templo, né? As pessoas se voltam quando a coisa começa a degringolar. E nós não deveríamos ser assim, nós deveríamos ser exponenciais.
Ou seja, se eu estou bem hoje, quero estar melhor ainda. Se eu já tenho tudo, vou começar a ter mais algo que eu possa dividir, que eu possa transferir, que eu possa gerar emprego, que eu possa crescer, né? Nós vamos ver na literatura ou as pessoas que são bem-sucedidas na sua vida são pessoas que não pararam. Ela fala assim: todo o dinheiro que eu tenho até hoje, eu preciso viver 1000 anos para gastá-lo, né? No ritmo que eu vou estar gastando. Mas nem por isso ele para. Nem por isso ele deixa de produzir, nem por isso ele deixa de gerar emprego, que a sua empresa cresça, seus negócios vão bem. Por quê? Ele não está mais pensando nele. Ele já está pensando naquilo que ele vai deixar, né? Naquilo que ele gera de negócio, naquilo que ele gera de oportunidade para as pessoas. Então, nós deveríamos ser assim também a todo momento, né? Não só buscarmos a Deus nos momentos mais difíceis, mas no momento difícil que ele fala: venha até mim, né? Eu estou de portas abertas, venha até mim, me procure, né? Então, Jesus e quando a gente fala do milagre, eu tenho uma frase que eu levo aqui comigo, que é uma frase conhecida de todos aí, né? Que fala: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Essa frase é do pensador, Jean, depois consultem aí, vocês vão verificar. Ou seja, quando você não coloca na sua vida as pedras, quando você não coloca as dificuldades, quando você não coloca, não vou conseguir, isso não é para mim, né? Eu não tenho capacidade, quer dizer, quando você tira tudo isso, você fala: não, vou lá para fazer. Mas você vai fazer? Eu vou lá, eu vou tentar, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou ter conhecimento, eu vou buscar o plano espiritual. Lógico que tem que buscar, Deus já está dizendo que podemos buscá-lo, vamos buscá-lo. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Né? O que pode ser bom em mim? Que eu tenho de bom? Todos nós temos dons. Que pode ser fazer um bolo diferente, que ninguém consegue fazer, né? Fazer uma comida, fazer um serviço. Então, nós temos nossos dons. E se a gente potencializa, que eu falei que de potencializar, temos que potencializar a nossa vida cada vez mais. Não temos que achar que é o suficiente, buscar o mínimo. Não, nós somos feitos muito mais do que isso, né? Nós somos seres racionais, com conhecimento, com toda a espiritualidade que envolve conosco. E a espiritualidade é engraçada, ela quer, porque quando Deus fala, né, aquele que tem, terá mais. Olha que interessante, né? Pô, mas que está dizendo que aquele que menos tem, que não quer nada, não vai ter nada. Por quê? Porque está colocando seu esforço, está pedindo seu esforço. Onde é que você entra aqui nessa história? Né? Você vai pedir? Pede, mas o que você está fazendo? Então, aqui, Carlos, eu não vou prolongar, mas a nossa responsabilidade é importantíssima nisso. E o bom, saibamos que tem alguém do nosso lado, espíritos, anjo da guarda, o que você queira chamar, né? Deus, né? Eu gosto de Nossa Senhora, de Santa Rita. Pode ser um espírito de luz, qualquer espírito, eu dei um exemplo. Qualquer espírito. Mas temos que ter a fé do Espírito espiritual para estar sempre conosco. Você colocou dos milagres, né? Nos milagres, como você bem colocou, algo que a gente não tem domínio, não tem conhecimento, a gente põe que é milagre. Como é que se faz isso? Não entendo, né? E teve uma época nos tarefeiros que foi permitido, não sei se foi mais ou menos no final de ano, alguma coisa assim, que foi permitido que as pessoas colocassem em uma das paredes lá dos tarefeiros, lá na entrada, né? Coloca aqui a sua. Me desculpa se eu não estou usando os termos corretos, mas eu entendi que foi isso. Coloca aqui a sua cura, como que ela se deu, se você se curou, se você foi bem atendido nos tarefeiros, se aquilo que você procurou, né, achou, se aquilo que você buscou, encontrou, se a porta que você abriu, bateu foi aberta. Então, se colocou lá. E, de repente, em uma semana, a parede dos tarefeiros estava lotada de comunicados, estava lotada como é que fala? De avisos, né? Ou seja, as pessoas querendo colocar para fora, dizer: olha, eu melhorei. Vai ser um câncer, vai ser o que for, porque veja, não é o tamanho do milagre estou colocando entre aspas aqui, né? Mas o que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Às vezes é pequena, né? Não se preocupe com isso. Né? Não são grandes milagres, são pequenos milagres. Olha, minha filha que conseguiu um emprego, meu marido que estava desempregado conseguiu um emprego, né? Eu precisava uma consulta, às vezes é isso, né? Uma consulta médica, a gente sabe que é difícil,
Então, eu precisava resolver aquela questão da minha casa, um problema financeiro, um problema de um filho. São os pequenos milagres que vão aparecendo todos os dias, vão acontecendo. É que a gente não coloca na parede, né? A gente não escreve na parede todos os milagres que nós recebemos aqui. E cada um de nós assim, vai ter uma história para contar. Então, temos mais fé, trabalhemos a fé, trabalhemos a vontade. Lembra lá, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ou seja, ninguém colocou, enquanto ninguém colocou paredes, né? Falando não, ele foi lá e fez. Então, isso nós temos que levar para a nossa vida e eu coloco isso muito à frente. Nós estamos no momento aqui agora, vou aproveitar a data, né? Da Páscoa. Uma semana fantástica, uma semana que é a semana de Jesus, é a semana derradeira, é a semana de vários acontecimentos, de vários milagres, de Jesus, vamos dizer, o seu maior, o momento que ele coloca informação, que ele dá exemplo, né, a todo momento, até na cruz, né, na hora que ninguém achava que Jesus podia fazer mais nada, né, ele vira para um daqueles que está do seu lado e fala, né, percebe que aquele que estava ao seu lado, não sabemos nem qual motivo, né, que ele estava também pregado da cruz. Jesus fala, não, você ainda hoje vai estar comigo lá no reino de Deus. E essa pessoa, né, falou, nossa, percebeu que ele estava do lado de Jesus. Então, assim, a todo momento, né, até o último momento do seu Filho Jesus, ele está conosco. E a Páscoa nos traz, não sei se você lembra, a Páscoa é a passagem. É um momento de virada, é um momento de virar a chave, né, um momento de nova oportunidade, abrir novas portas, abrir novos conhecimentos, buscar algo diferente. Que vai nos tarefeiros, vá com coração, vá com vontade, senta lá no passe, toma o melhor passe do mundo. Vai lá ouvir o evangelho, ouça o melhor evangelho do mundo. Não estou falando da pessoa que está lá falando, estou falando de vocês. Né? Sempre vai ter uma palavrinha, sempre vai ter algo ali que vai caber. Espera um pouquinho, deixa eu entender isso aqui. Vai nos doutores, é, se entrega total. Ouça, eu falo, ouça os doutores, ouça. Sempre vai falar uma palavra, e para quê? Para cima, para enriquecer, para seguir em frente, né? Então, coloco só isso aqui para finalizar, essa questão, nós estamos no momento da Páscoa, que é a passagem, que é a mudança, que é a transformação, que nós colocamos aqui como sempre, né? E fica mais essa oportunidade, mais esse momento, né, da intervenção divina na sua vida. Permita que ele esteja contigo a todo momento. Permita, e mais ajude ele também. Fala aqui, ó, Deus, eu estou fazendo minha parte, olha aqui, né? Eu estou no caminho, né? E aí, obviamente, com certeza as coisas serão. E os milagres, que se chamam milagres, né, que na verdade é a natureza humana, normalmente, na plano espiritual, trabalhando conosco, que vai nos auxiliar com certeza naquilo que a gente vai buscar. Tá bem? Acho que é um pouquinho disso, Fábio. É isso aí, Ronaldo. Olha, para finalizar, eu acredito que eu, assim como eu, os meninos, a Casa dos Tarefeiros, deseja para você que nessa Páscoa seja além do coelhinho e dos ovinhos de chocolate, mas que possa ser verdadeiramente uma Páscoa de milagre, uma experiência de Deus, diz que toda a trajetória de Jesus ela vem mostrar o que o fato de você amar e ser amado incondicionalmente. Então que você possa ter esse milagre do amor nos teus dias, na tua casa, na tua família, na tua existência, com o teu próximo, porque como a gente sabe, é ele que nos libertará, né? Conforme diz todas as literaturas, de formas diversas, é por meio desse amor, né, que Jesus veio ensinar há mais de 2000 anos e que a gente ainda engatinha aí, que você possa tê-lo em todos os momentos da tua vida, nem se for um pouquinho, porque só quem já sentiu, né, a emoção, às vezes, de conquistar ou ter alguma coisa, que sabe o valor desse milagre. Então, e por isso que considera um milagre na existência. Então, eu posso dizer que várias vezes eu já presenciei isso na Casa dos Tarefeiros, e falo assim, olha, pode ter uma explicação, e eu acredito que realmente tem,
mas no momento que acontece, toca de uma forma tão forte que a gente acha que é um milagre. Então, que você tenha essa experiência na sua vida, tá bom? Fica com Deus até a semana que vem. Tchau, tchau.